A produção da mesa de centro tem que levar em conta um monte de coisa importante, afinal, ela é um item central na sua sala. Então, no vídeo de hoje, a gente vai mostrar o nosso passo a passo, a nossa técnica para você não errar nessa produção. A primeira coisa é a gente entender que tipo de adorno fica bom na mesa de centro e que tipo de adorno não é a melhor opção usar ali. Entenda que a mesa de centro, por ela estar ali no meio da sala, entre dois sofás ou entre um sofá e duas poltronas, se você colocar elementos muito altos, vai atrapalhar a visão, né, da conversa das pessoas. Então é uma coisa que a gente toma sempre cuidado. Precisa pensar na função dessa mesa. É um elemento bem funcional na sala, por sinal. Então aqui mostrando algumas coisas que funcionam na mesa de centro. Vamos começar por ele, o livro. Livro é sempre uma peça essencial para decoração, mas no caso de mesa de centro não funcionaria um livro de leitura ou com a capa mole. Para mesa de centro a gente precisa de livro com capa dura, rígido e de preferência grande, bonito assim, né? Porque ele, afinal de contas, acaba virando uma estrela na mesa. Também pode ser um álbum de fotos que você tenha, que seja com capa dura, funciona muito bem também. Um outro item que justamente compõe ali com o livro são esses adornos menores, mais pontuais, como uma lupa. A lupa é o tipo de adorno que funciona bem em cima de livro. Se você jogar ela na mesa sozinha, ela não funciona tão bem, mas em cima do livro eles são um conjunto bem certeiro. Pincel, vela também fazem essas vezes. Pode estar em cima de livro, mas nesse caso, vela, pincel também funciona bem fora. As velas, a gente tem aquelas grandes ou a gente tem as pequenas. A grande, sozinha, já é um elemento com bastante presença. As pequenas podem estar em cima de livro ou podem ter um grupo de velas juntas. Isso também funciona, a gente vai dar alguns exemplos depois. Caixinhas, assim, baixas, sempre dão uma textura diferente para a mesa. Cachepô. Cachepô é uma coisa que a gente precisa ter para ter um verde, né? O verde, ele dá alma, vida mesmo para a mesa. Só que eu prefiro usar cachepôs assim, baixos, do que vasos altos. Vaso alto é o tipo de coisa que não funciona bem na mesa de centro. Prefiro os cachepôs. E para complementar essa informação, a gente planta ali flores, plantas, enfim, o que for, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem que a gente está falando de plantas baixas para a mesa de centro. Orquídea também é uma planta muito usada, uma flor muito usada, mas eu pessoalmente acho que algumas vezes a altura da orquídea pode atrapalhar. Então eu tomo sempre um cuidado com que tipo de mesa está recebendo essas orquídeas e qual a altura dessas flores, tá? Agora, um arranjo baixinho só de verde ou um arranjo de bromélia, que é super fácil de cuidar, funciona muito, muito bem. Agora, se a gente estiver falando de vasos mais baixos, tudo bem. Esses sim dá para colocar, inclusive sem planta, sozinhos eles já são um adorno por si só. Hoje em dia a gente tem usado muito esse tipo de peça, que é um colar. Ele pode ficar em cima do livro ou pode ficar direto na mesa. Ele dá muita textura, ele dá um movimento e ele tem essa coisa de ir se movendo e mudando se as pessoas mexerem nele. Então acho uma peça bem interessante para você ter ali à mão na mesa. Bem como algumas esculturas que podem ser menores ou maiores, com brilho, acabam trazendo um ponto de luz para a mesa. E jogos, não só esse aqui, um jogo de encaixe, ou gamão, ou xadrez, para quem é amante, eu acho que traz muito da sua personalidade e tem peças que são verdadeiras obras de arte, esculturas e que caem muito bem numa mesa. Um outro item que não funciona, tá vetado para mesa de centro, é porta-retrato. Nada contra porta-retrato em casa, você pode ter em uma mesa lateral, em um outro lugar, mas na mesa de centro ele não funciona bem, eu vou explicar por quê. Ele ocupa muito pouco espaço da superfície da mesa. Ele ocupa espaço da vertical, para fora da mesa. Então isso não traz muito equilíbrio, fica uma peça fora de lugar ali. Sem contar que geralmente mesa de centro é o tipo de móvel que a gente consegue rodear. E aí você vai ficar vendo as costas do porta-retrato de alguns ângulos. Não é muito legal, né? Então, acho que em termos de adorno vocês já têm aí uma listinha, um checklist para procurar.
E agora vamos ver como dividir, qual a nossa técnica para levar tudo isso para a mesa. Então, agora que a gente já sabe que tipo de adorno usar, agora a gente vai ver como distribuir eles na mesa de centro. Considerando uma mesa quadrada, por exemplo, a gente vai dividir ela mentalmente em quadrantes. Então, a gente vai dividir aqui em 4 quadrantes, aonde fica muito mais fácil de equilibrar os volumes. Se você colocar um monte de adornos pelo meio da mesa desordenadamente, a chance dela não ficar com equilíbrio, não ficar bacana, é muito grande. Dessa forma, a gente tem 1, 2, 3, 4 quadrantes, onde a gente consegue, de uma forma com um pouco mais de movimento, dividir isso. A primeira coisa que eu faço é sempre colocar o livro. O bonito livro que eu já mostrei para vocês, é um super livro, ele ocupa um espaço e tem uma força na mesa. E vem aqui com um adorno em cima, uma lupa, o que for. Nesse caso da mesa quadrada, não é uma regra absoluta, mas eu escolho sempre fazer um jogo de diagonal. Ao invés de colocar o livro do lado, eu vou colocar o próximo livro na diagonal. Pode ser que um dia vocês me vejam colocando lado a lado, não é uma regra absoluta, mas essa regra da diagonal sempre vai aparecer também em alguma parte da arrumação da mesa. Qual a diferença desse livro para esse? Ao invés de colocar um adorno pequeno em cima, eu vou colocar alguma coisa diferente. Então, ou uma escultura, ou um colar, como aqueles, alguma coisa que vai dar um movimento diferente desse lado. Em terceiro lugar, eu venho aqui com o nosso cachepô de planta, o nosso verde, que traz tanta vida, né, para a mesa, que muda tanto o colorido dela, de uma forma tão natural. Então aqui a gente vai fazer um cachepô, a gente já falou sobre não serem plantas altas, e aqui vai estar o nosso cachepô baixo, arredondado, com esses verdes. E do outro lado, o quadrante que sobra, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar daí sim adornos um pouco mais soltos. Então podem ser 2 vasinhos, pode ser uma vela grande com, enfim, uma escultura do lado, ou pode ser 2 vasinhos e uma bandeja aqui no meio, por exemplo. Dessa forma aqui a gente acaba tendo um pouco mais de respiro do que nos outros quadrantes da mesa, né? Então aqui a gente tem mais respiro e esse movimento fica diferente. O que eu gosto muito dessa técnica, porque além dela ser muito fácil de reproduzir, a gente consegue ir com esse mesmo raciocínio, vocês entendendo as razões, conseguem duplicar elas em vários tipos de mesa, até numa redonda, mas considerando aqui uma mesa grandona maior, vocês vão usar esses mesmos preceitos. Bom, a gente já teve uma diagonal aqui, então aqui para não ficar monótono, porque se eu faço uma diagonal aqui, depois outra diagonal aqui, aí começa a ficar um pouco repetitivo. Então eu vou trazer o livro pro lado, nesse caso. Mas eu vou usar a diagonal para isso aqui, para esses adornos. Então aqui eu posso ter uma escultura solta, com uma velinha um pouquinho maior e ter um espaço maior de respiro. Agora, pessoal, quero que vocês entendam a proporção de ocupação e respiro na mesa. Então, eu desenhei aqui um quadrado, um retângulo, né, do mesmo tamanho dessa mesa e trouxe para cá todos esses adornos que estão desenhados aqui. Então, aqui os 3 livros, aqui o vaso da planta desse exato tamanho, o quadrante de adornos aqui, o outro quadrante de adornos aqui. E aqui a gente tem essa mesa, o quanto ela está ocupada. Reparem como o espaço de respiro, ele é muito maior do que o espaço preenchido de uma mesa. Então não tentem ficar preenchendo desesperadamente o espaço. O espaço de respiro, ele é muito importante para valorizar aquilo que você está colocando e por aí vai. Eu diria que de 30% a 40% é bacana de você usar, mas pode cair até para 20% se estiver bem distribuído.
agora na prática, como a gente usa todo esse raciocínio, toda essa lógica que a gente ensinou de verdade para a mesa ficar do jeito que a gente sonhava, tá? Essa mesa aqui, por exemplo, já é uma mesa que já tá dividida. É quase como aquele pensamento que a gente mostrou de fazer mentalmente, ela já tá fisicamente toda dividida nos quadrantes. Mas não tem problema se a sua não for assim, você vai fazer isso mentalmente, dividir nos quadrantes. Mas acho que ela é perfeita para vocês entenderem bem essa divisão. Então, aqui a gente tem um pedaço do quadrado e ali um outro. Como que a gente fez? Exatamente a técnica que eu falei. Em um lado, a gente colocou o livro, a primeira coisa, e depois, logo no X, o outro livro, com tipos de adornos diferentes em cima. Então aqui uma lupa, que é aquele elemento mais pontual, e aqui um elemento de mais destaque. Isso fica muito mais interessante do que se você usar o elemento pontual nas duas versões, fica um pouco monótono. Depois veio o cachepô com as plantas aqui logo do lado, e nesse caso a gente já tinha um espaço preenchido por um futon, que já é do próprio modelo da mesa. E aí a gente foi trazendo outros adornos pro canto, só no final que entram esses, quando você entender os respiros que podem ficar interessantes, que pode ficar harmônico. E tudo isso a gente simplesmente vai trazendo o raciocínio para cá. Então, de novo, a gente tem os quadrantes, onde entra um livro. Aqui a gente tem 2 quadrantes ocupados pelo futon. E no outro que a gente faz, a gente traz uma área de bastante respiro. Então, é uma área onde a gente colocou 2 vasinhos. No caso aqui, a gente queria transparente. A madeira da mesa já é super bonita. E uma ideia que eu uso muito para mesa de centro é isso aqui. Usar uma bandeja pequena, aonde você pode agrupar alguns elementos que são muito pequenos e podem estar soltos na mesa. Então aqui a gente tem velas, que é um elemento muito bom para ter em mesa de centro, é o lugar mais interessante de você acender, de deixar o cheiro rolar. Mas imagina, aí fica uma aqui, aí fica outra aqui, ou então fica várias aqui. Olha a diferença de agrupar isso em uma bandeja, como fica mais organizado e ganha até destaque os objetos em si, né? Eles ficam mais certinhos aqui. Então isso é uma ideia que eu uso bastante, não precisa ser só para vela, tá? Se você tem, por exemplo, uma coleção de caixinhas, de mini lupas, de enfim, N coisas, você pode organizar essa coleção, digamos, em uma bandeja mais retangular que ocupe esse quadrante. E olha quanto respiro a gente tem aqui, né? Se você olhar, o próprio espaço do livro também tem um respiro. Então considera aí que a gente está ocupando no total da mesa uns 40% dela com objeto e o resto você tá vendo essa madeira linda chamando mais atenção. E aí, acharam que com essas dicas, esses truques, ficou mais fácil para fazer a produção de uma mesa de centro? Bom, comenta aqui se vocês vão usar essas dicas, qual foi a que ficou mais prática para vocês, se inscreve no canal, compartilha com a gente se vocês fizerem isso em casa. Lá no Instagram, nas nossas redes, marca, posta, enfim, a gente vai adorar ver que vocês estão usando esse conteúdo daqui, tá bom? Então até a próxima, beijo!